Ou é perseguição ou não é cristianismo. Ficamos em estado de suspensão, aguardando as considerações supremas da máxima corte do país sobre podermos manter as igrejas abertas durante esta crise. Natural e inevitavelmente, os questionamentos sobre estarmos ou não em tempos de perseguição ao cristianismo surgiram, cresceram e elevaram-se. Estamos ou não sendo perseguidos? A minha primeira consideração feita a respeito das consequências do sinovírus foi em um vídeo chamado O Vírus do Anticristo. Ainda mantenho e sustento a opinião de que a soberania divina não foi desafiada, pois isso é impossível. Contudo, há um ensaio geral de Satanás, pois vivemos o estágio posterior aos tempos escatológicos. Já estamos na era apocalíptica. O calendário apocalíptico não se inicia no arrebatamento. Lembre-se de que a revelação que Jesus transmitiu a João começa com exortações às igrejas da Ásia Menor. Naquele grupo de 7 congregações havia membros de todos os matizes, desviados, prostituídos, caídos, mornos, adormecidos, acomodados. E havia os que, tendo pouca força, guardaram a palavra e não negaram o nome de Cristo. A diferença fundamental entre o grupo de verdadeiros crentes e os adormecidos ou caídos é o modo como cada qual enxerga o mundo ao seu redor. A resposta sobre estarmos ou não em perseguição não tem a ver sobre o que entendemos da perseguição, mas sobre o que compreendemos do cristianismo. Os muitos especialistas de última hora sobre perseguição religiosa negam o óbvio porque não viram prisões, torturas ou mortes, e o seu entendimento sobre perseguição é dependente de estereótipos históricos. Porém, este debate não tem a ver com o que sabemos sobre perseguição, mas com o que entendemos por cristianismo. Indo diretamente ao ponto, se hoje alguém não se percebe tolhido em suas liberdades, não se sente impedido ou incomodado em suas práticas cristãs, certamente não tem por caras as coisas que lhe têm sido proibidas. Logo, sua dimensão sobre o cristianismo é diferente daquilo que vários outros que sentem-se perseguidos compreendem sobre o que seja a verdadeira fé. Sobre a perseguição, é um bom começo compreender que prisões, torturas e mortes são apenas um estágio seu, e não é nestas práticas que ela se inicia, mas é nelas que a perseguição culmina, chega, para elas caminha e está seguindo. A visão estanque que temos da vida, da história e dos fatos seria hilária se não fosse trágica. Se o mundo fosse como o definimos, as pessoas teriam dormido na Idade Média e acordado na modernidade, ter-se-iam deitado no pós-modernismo e a alvorada seguinte teria sido no pós-cristianismo europeu. Mas não é assim. Antes fosse, e todos perceberíamos imediatamente que o mundo mudou e estamos sob ataque. Mas não sendo, bem poucos são aqueles capazes de discernir o que lhes ocorre e o que ocorre à Igreja de Cristo. O deteriorar é gradual, a decadência é paulatina, a censura é processual, a perseguição é vindoura, mas já é chegada. Eu sei as tuas obras e a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem-se judeus e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Esta é a perseguição que já é. E eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. É a perseguição que virá. Apocalipse 2, 9 e 10. E isso é antes do arrebatamento. A teologia da perseguição ensina que a igreja perseguida cresce, mas também que só é perseguida a igreja relevante, a que incomoda o reino das trevas. Daí é que se torna tão claro porque alguns crentes sentem-se perseguidos e outros têm certeza de estar em liberdade plena. Os relevantes choram, os irrelevantes conformam-se. A igreja relevante ressente-se pelos templos vazios e lacrados, e a irrelevante
internet espera ter nas lives a vida que já perdeu. Não se sente perseguido quem não se sente privado de alguma coisa. Se os cultos presenciais fazem-lhe falta, você é perseguido. Se as santas ceias eletrônicas não lhe são suficientes, você é perseguido. Se o canto congregacional lhe é insubstituível, você é perseguido. Mas se estas privações lhe são confortáveis e até recomendáveis em razão do momento que atravessa o mundo, posto que existem em nome de um bem maior, cuidado, porque quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto a que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 aos Tessalonicenses 5:3. Ou é perseguição ou não é cristianismo. E o que é cristianismo? Muitos irão perguntar. Mas antes da resposta certa, façamos a pergunta correta. Como é o cristianismo? Esta é a pergunta ideal. Ele é por reunião, ele é por ajuntamento, ele é por congraçamento. Em Atos 2:44, os que criam estavam juntos. Em Atos 3:44, Pedro e João subiam juntos. Em Mateus 8:5, o centurião chegou junto a Cristo. Em Lucas 5:1, a multidão apertou Jesus. Em Atos 28, havia um cenáculo em que todos estavam reunidos. De nossa harpa aprendemos a cantar. Os fiéis oravam unidos num cenáculo ao Senhor. Se a igreja não se pode reunir, a própria definição bíblica de cristianismo está sob ataque, está comprometida. Como evangelizar sem interagir? Como testemunhar sem conviver? Como amparar sem se estar próximo? A religião do Deus pessoal é pessoal também, é próxima, é íntima, reúne, ajunta, aglomera. Soa-lhe isso insensato? Tanto pior foram os 9 ateus definindo o que é ser cristão. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. 1 aos Coríntios 1:25. Não se trata meramente de escolher abrir ou não os templos em período de infestação e contaminação, até porque não escolhemos, escolheram por nós. É muito mais profundo. Logicamente que pesam sobre os pastores os deveres da preservação institucional das igrejas, o que eu não nego. Disse o apóstolo Paulo: queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás dela o louvor. Romanos 13:3. Mas ao mantermos os templos fechados, não o façamos em nome do bom senso, mas sim debaixo do dom de discernimento de espíritos, o que significa por prudência ofídica, não insistir em cultos presenciais clandestinos, ainda não, mas com simplicidade colombina dizer: é perseguição sim, ou não é cristianismo.